Finalmente, fechei com o meu primeiro cliente. E agora, o que é que eu faço? Olá, me chamo Marcos Trigueiro. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal da Sync Finance. Eu tenho 24 anos, atuo no mercado financeiro há mais ou menos 4 anos como planejador financeiro. Além disso, eu também sou sócio da Sync Finance. Aqui na Sync Finance a gente tem a missão de formar novos planejadores financeiros para que juntos a gente possa transformar o Brasil através da educação financeira. E esse vídeo de hoje a gente vai falar sobre o que fazer quando você fechar finalmente o seu primeiro cliente. Então, se, assim como você, outras pessoas também têm a mesma dúvida. Marcos, fechei o meu primeiro cliente de consultoria financeira, de planejamento financeiro, o que é que eu faço? Se você tem dúvidas do que fazer, do que entregar para o seu cliente, de como montar a consultoria, de como montar um planejamento, de como fazer uma reunião de acompanhamento, esse vídeo aqui é para você. Mas, antes da gente falar sobre o que fazer quando você fechar o seu primeiro cliente, eu vou te pedir um favor. Se eu estou te trazendo conhecimento, sem te pedir nada em troca, pelo menos deixa o like aí, pô. Se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com aquele amigo ou aquela amiga que também é planejador, ou que tem interesse em se tornar um planejador, uma planejadora financeira. Vamos fazer isso uma parceria de mão dupla, beleza? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre a primeira reunião com o seu cliente. Depois que ele fechou o serviço com você. E a gente vai dividir essa primeira reunião em montagem de consultoria, a gente vai dividir em apresentação da consultoria e a gente vai dividir em acompanhamento financeiro, tá? Pensa comigo. O que é que seu cliente contratou de você? No último vídeo, eu mostrei que ele vai contratar um planejamento financeiro e vai contratar um acompanhamento financeiro. Então, o mínimo que ele espera é que você entregue isso, tá? Só que você vai entregar um planejamento financeiro sem nem montar esse planejamento? Não, não faz o menor sentido. Então, por isso que no primeiro ponto desse vídeo, eu vou te mostrar como você vai montar um planejamento financeiro. Segundo ponto, como você vai montar a apresentação. Porque não adianta você montar um planejamento financeiro no Excel, você montar um planejamento financeiro utilizando ferramentas e não apresentar da melhor forma possível. Por quê? Você precisa passar a melhor mensagem para o seu cliente. E aí a gente vai falar sobre apresentação de consultoria, como você vai pegar as informações que você conseguiu através da montagem e linkar elas através de uma ferramenta de apresentação. E depois, como é que você vai fazer da melhor forma possível o acompanhamento financeiro, tá? Então a gente vai dividir nesses 3 aspectos. Primeiro, montagem da consultoria. Como não fazer uma montagem de consultoria? Bom, você não pode simplesmente pegar todas as informações que você coletou, fazer um apanhado e montar um planejamento financeiro do cliente sem considerar a inflação, sem considerar o CDI, sem considerar o perfil de investidor desse cliente, sem considerar as necessidades financeiras desse cliente, como quitação de dívidas, reserva de emergência, sem considerar os objetivos financeiros do cliente. Então você não pode desconsiderar o que o cliente falou para você. Porque ele vai ter passado as informações financeiras, mas os desejos dele você tem que levar em consideração. Então, o que é que você não pode fazer? Não escutar o seu cliente. Você tem que entregar o que ele quer, não o que você quer. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Qual é o jeito certo de você fazer, de você começar a montar uma consultoria eficiente? Bom, o jeito certo a gente vai dividir em 4 passos. A gente vai flexibilizar o valor de poupança, a gente vai montar uma estratégia de quitação de dívidas eficiente, fazer um planejamento de viagens eficiente e montar uma estratégia de aquisição de bens eficiente, que são os 3 aspectos de modo geral que a gente falou lá no último vídeo, tá? Então vamos lá. Flexibilizar o valor de poupança, estratégia de quitação de dívidas, planejar uma viagem de forma eficiente e uma estratégia econômica para aquisição de bens. Como é que a gente vai fazer isso? Você pode ter a sua própria ferramenta, desenvolver sua ferramenta no Excel, você vai perder tempo e vai demandar um alto esforço.
Eu estou usando aqui a ferramenta que a gente desenvolveu na Sync, ela vai me oferecer todo esse suporte tecnológico. Uma planilha que a gente utilizava lá nas antigas, hoje a gente já tem a nossa plataforma. Então, o que é que essa ferramenta ela vai me mostrar, tá? Primeiro ponto, todas aquelas informações que eu coletei naquela planilha de avaliação financeira, eu vou pegar, vou extrair todas as informações daquela avaliação e vou importar aqui na minha ferramenta de montagem de consultoria. Depois que eu pego todas aquelas informações e importo, grande parte da planilha já vai estar sendo preenchida. Eu só vou precisar flexibilizar com o meu conhecimento, beleza? Então vamos lá. Aqui eu tenho as taxas médias de mercado atualizadas mensalmente. Aqui eu tenho uma tabela de declaração de imposto de renda atualizada anualmente. Então todas as minhas informações na planilha estão vinculadas com o mercado, beleza? Depois que eu importo essas informações, eu vou para o primeiro passo, flexibilizar o meu valor de poupança. O que é esse valor de poupança? O valor de poupança é justamente aquele valor mínimo que o cliente se comprometeu a poupar por mês. Ou o valor máximo, que é o desejo, a meta desse cliente, que é a vontade que ele tem de economizar mensalmente. Tá? Na última reunião, eu dei um exemplo de renda de R$ 5.000 na hora de elaborar a proposta. Então, eu vou colocar aqui, renda de 5.000. O poder de poupar mínimo do meu cliente foi R$ 500, que a gente estabeleceu. Então, com essas informações, aqui no planejamento de metas, eu já tenho uma reserva de emergência intermediária, que teria que ser 6 vezes a minha renda mensal, R$ 30.000. A minha reserva de emergência mínima, que é 3 vezes a renda mensal, 15.000, que é a minha reserva que eu tenho que pensar em montar o mais rápido possível. E a reserva ideal, que é 12 vezes a renda mensal, que seria R$ 60.000. Tá? Então, o meu cliente poderia começar de alguma dessas 3 reservas, caso ele tivesse algum valor investido, guardado, ou o meu cliente poderia começar a montar do zero essa reserva, beleza? Então vamos lá, renda mensal 5.000, valor de poupar, aí é que eu vou flexibilizar. Se eu tenho R$ 500 por mês, o que é que eu faço com esses R$ 500 por mês? Bom, eu vou flexibilizar em curto, médio e longo prazo de acordo com os objetivos e a necessidade do meu cliente. No último vídeo, eu não coloquei nenhuma dívida para o meu cliente. Então, ele não tem necessidade de quitar dívidas. Então, eu tenho que começar a pensar na minha reserva de emergência, que é o primeiro ponto, quando a gente fala de segurança financeira, quando a gente fala de uma tranquilidade financeira. Meu cliente ele precisa ter uma reserva mínima de R$ 15.000. No último exemplo, eu coloquei que meu cliente ele tinha R$ 40.000 em poupança, R$ 5.000 em renda fixa, R$ 1.000 em ações e 4.000 em criptoativos. Ou seja, a minha reserva de emergência já está montada. Então, a minha reserva de emergência vai ser um aporte inicial de 30.000. Então, eu vou tirar aqueles 40.000, vou deixar 30.000 num CDB de liquidez imediata e vou deixar rendendo mensalmente. Todo mês ele já vai me dar um retorno de 192 líquido. Isso no 100% do CDI hoje, tá? E ainda faltam 10.000 que vai sobrar da poupança e ainda faltam 5.000 que está na renda fixa. E eu vou colocar para um objetivo de médio prazo, que é a viagem que meu cliente ele vai querer fazer. E além disso, tem a carteira de investimentos para os objetivos futuros. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor de 15.000 que ele vai ter em renda fixa, mais 1.000 que ele tem em ações, mais 4.000 que ele tem em criptoativos. Vai ser o aporte inicial que meu cliente tem na corretora. Além disso, aqui eu totalizo o valor total que meu cliente tem hoje, que é R$ 50.000, certo? Boa. Como é que eu flexibilizo esses 500? Curto prazo, vai ser as viagens que meu cliente vai querer fazer. Eu vou aportar R$ 200 por mês durante 12 meses. Ou seja, por ano meu cliente vai ter R$ 2.500 para viajar, mais o 13º dele, porque eu coloquei que meu cliente tinha 13º na última reunião. Então, meu cliente vai ter esse valor mais o 13º, vai ter mais ou menos R$ 7.500 para viajar todo ano, certo? E, além disso,
eu ainda tenho mais R$ 300 que eu vou dedicar para a qualidade de vida do meu cliente, qualidade de vida futura. R$ 300 eu posso flexibilizar em R$ 150 médio prazo, R$ 150 longo prazo, mas para ter essa resposta, eu vou precisar montar uma estratégia de tributação para o meu cliente. Como o meu cliente ele ganha R$ 5.000 por mês e eu não tenho informações sobre esse contra-cheque, porque isso foi um cliente hipotético que eu criei, eu vou colocar como se fosse um PJ. Se o meu cliente é PJ, ele não tem necessidade com esse valor de 5.000 por mês de ter uma estratégia de tributação utilizando uma previdência privada. Então, nesse caso, o meu curto prazo já está feito, R$ 200 por mês, durante 12 meses. Eu posso até aumentar esse aporte para R$ 300 por mês, já que é um desejo do meu cliente viajar todo ano. Se ele quer viajar todo ano, então eu preciso escutar o meu cliente, ouvir e flexibilizar o aporte de acordo com as necessidades dele. Tá? Depois que o meu cliente aportar esse valor, eu vou pensar no longo prazo do meu cliente, para que ele se aposente sem que ele dependa do INSS. Então eu vou na aba de longo prazo, a idade de aposentadoria do meu cliente, para isso eu preciso colocar a idade atual. Eu vou colocar a minha idade hoje, tenho 24 anos, vou colocar aqui para minha aposentadoria, que é o meu longo prazo, quero me aposentar aos 60. Valor inicial que eu vou ter, 0. Qual é o valor mensal que eu vou aportar na minha previdência? Bom, eu preciso entender a diferença de uma PGBL para uma VGBL. No caso do meu cliente, ele optaria por uma VGBL R$ 200 por mês, com correção de aporte pela inflação e crescimento de aporte de 1% ao ano. Vou me aposentar com R$ 1.213.867,33. Esse é o valor nominal. Vou atualizar aqui o meu gráfico. Vou estender o prazo do meu gráfico, porque o gráfico ele só vai para 30 anos. Vou colocar aqui um prazo maior. Pronto. Então aqui é o meu gráfico atualizado, beleza? Saindo de hoje até os meus 60 anos, beleza? Boa. O meu patrimônio real, que é esse valor descontando a inflação, seria 158 mil. Ou seja, primeiro insight, eu precisaria aportar mais na linha do tempo do que R$ 200 para ter um crescimento real, que é um crescimento descontando a inflação. Por quê? 1.200.000 em 2058, 2054, perdão, não, 2060, eu vou ter 60 anos, não vão ser R$ 1.200 hoje, por causa da inflação. Então a gente precisa aportar mais para poder ter um crescimento de fato real, beleza? Então aqui, ó, no meu planejamento de metas, eu já vou ter um poder de poupar de R$ 500, só que esse é o valor mínimo. Se meu cliente poupar no mínimo R$ 500 todos os meses, ele vai destinar 300 para viagem e 200 para a previdência dele. Marcos, a vontade do meu cliente é poupar 1.000. E aí ele vai ter que se desafiar para poupar esses 500 a mais. E aí esses 500 a mais vai para o médio prazo. Vai para uma troca de carro, uma aquisição de um carro, aquisição de um imóvel. E aí a gente pode colocar um prazo de 5 anos, que é um prazo bom, um médio prazo bom. O cliente vai ter ao final desses 5 anos R$ 72 mil, que é uma entrada boa no imóvel, ou que é também um valor de um carro, por exemplo, um carro muito bom. Tá? Então aqui eu começo a flexibilizar e colocar o desafio para o meu cliente poupar R$ 1.000 por mês, que é o valor que ele deseja poupar mensalmente. E aí eu começo a flexibilizar o valor de poupança, escutando o que meu cliente tem a dizer, pensando na vida financeira como um todo, como vai ser benéfico essa flexibilização. A parte boa é que ele já tem a reserva montada, pelo menos a reserva intermediária, e ele tem o objetivo de viajar, então eu tenho que colocar aqui. Se eu fosse colocar aqui nomes, viagens anuais
Meu médio prazo seria carteira, objetivos futuros. E aqui o longo prazo seria aposentadoria. Então eu já tenho 4 frentes de atuação com o meu cliente: a reserva, as viagens, os objetivos futuros e a aposentadoria. Obviamente que parte desses 500, se ele poupar de forma constante, a gente pode, com o passar do tempo, aumentar o aporte da previdência, aumentar o aporte de viagens. A gente vai escutando com o cliente com o passar do processo. Depois que eu flexibilizo esse valor de poupança, e aí para flexibilizar esse valor de poupança, a gente até colocou aqui na ferramenta o perfil do cliente. No caso, o meu cliente é casado, eu vou colocar que o meu cliente não é casado. O meu cliente, ele tem filho ou dependente? Eu vou colocar que não tem. O meu cliente, ele tem renda passiva para viver? Eu vou colocar que não. Ele é autônomo? Nesse caso, ele é autônomo. Então, eu vou destinar desse valor de poupança, R$1.000, 4% para seguro, 8% para o longo prazo e 8% para os objetivos intermediários. Então, esse seria o cenário ideal para esse valor de R$1.000 que meu cliente pouparia, tá? Então, vamos lá. A flexibilização ideal ficaria da seguinte forma: 4% de 1.000, a gente está falando de 4% de 1.000, 40. Aqui é porcento percentual da renda, tá? 4% de 5.200, 10%. Aí eu vou ter que diminuir isso aqui para dar os R$1.000. Ó, ficou da seguinte forma: 4% para seguros, 7% para os objetivos intermediários, 7% para o longo prazo. Totalizando aí, se eu posso até zerar o seguro, pode não ser uma necessidade do meu cliente, e eu começar aqui, ó, a pegar 20% do valor de poupança, que é o aporte mínimo que o meu cliente precisa. E eu já apresentei isso para você no modelo ideal, que é o método 50-30-20, lá na primeira reunião. 8% para intermediários, 8% para o longo prazo e 4% para seguro, beleza? Essa seria a diversificação ideal. E se você mudar o perfil do cliente, se o cliente é casado, pronto, aí já muda esse valor, entendeu? O cliente precisaria poupar mais, no caso. Eu teria que poupar aqui mais para os objetivos intermediários. Teria que flexibilizar de uma forma diferente, tá? Então, nesse caso aqui, o cliente teria que ter, supondo que o cliente seja casado, tá? Ele teria que ter 5%, 250 na previdência, teria que ter 11%, 550 para os objetivos intermediários e 4% para seguro. 4% de 5.200. Então seria 200, 250, 550. Então ele flexibiliza, você vai flexibilizar ou com a sua experiência, que é o que eu faço, ou conforme o perfil do cliente. Beleza? Depois que você flexibilize o valor de poupança, e aí você pode, obviamente, montar sua ferramenta, você pode utilizar a nossa ferramenta, mas o importante é que você trabalhe uma lógica para essa flexibilização. Você vai para a estratégia de quitação de dívidas. Estratégia de quitação de dívidas é outro pilar. O que é que eu fiz aqui? Eu vou manter essa diversificação, tá? Porque é uma diversificação que eu faria para um cliente que que deseja poupar R$1.000 por mês. Dívidas, vamos lá. Quando a gente fala de dívidas, gestão de passivos. Aí o que é que eu faço? Coloco todas as dívidas do meu cliente. Depois que eu imputo todas essas informações que eu coletei dos dados da avaliação aqui, ó, qual é o tipo da dívida, qual é o credor, qual é os juros, o valor da parcela, o saldo devedor atual, eu vou buscar no mercado. Então vamos lá.
Saldo devedor. Vou dar um exemplo aqui hipotético. Eu não coloquei na primeira reunião, mas eu vou dar um exemplo hipotético, tá? Os juros da minha dívida é 1,5%. O custo efetivo total, 15% ao ano, 20% ao ano. Valor da próxima parcela, R$ 500. Quantidade de parcelas gestantes, 10. Saldo devedor atual, 5 mil. 800, 20 parcelas, 16 mil. Beleza? O saldo devedor total, R$ 21.000. Aqui na minha gestão de passivos, eu sei que eu vou quitar minha dívida, todas as minhas dívidas em 20 meses. Meus juros médio acumulado é de 18,81%. Então eu tenho que buscar no mercado um empréstimo para que eu quite essas dívidas de uma vez só. E aí eu posso aumentar a quantidade de parcelas, um empréstimo de 60 meses, em que o valor da próxima parcela seja no máximo R$ 500. Por quê? Porque eu já vou conseguir poupar 800 a mais todos os meses para o meu cliente. E aí, o que é que eu consigo fazer? Com que esses 800 a mais eu antecipe, amortize a minha dívida. O resultado final, eu vou ficar positivo nesse período de tempo em R$ 91.975,99. Ou seja, eu economizei esse valor para o meu cliente a mais na linha do tempo, tá? Só por simplesmente gerar uma economia no fluxo mensal do meu cliente, ele vai ter R$ 800 a mais para dedicar para suas viagens, para dedicar para os seus objetivos futuros, para aportar até mesmo a mais na previdência. Beleza? Boa. E depois que a gente vai buscar no mercado, e aí você pode cotar em diversas instituições financeiras, quem vai ceder esse empréstimo, esse crédito para o cliente com a parcela mais baixa, tá? Aqui eu posso até colocar uns juros de 15%. Aí, ó, o resultado final, meu cliente, ele deixou de pagar, aqui, 10, pronto, 27 mil. Meu lucro que eu daria para o meu cliente, nesse caso. Vê que massa. Uma economia simplesmente por uma estratégia de quitação. E se esse cliente pegasse emprestado com o parente e não tivesse juros? Poxa, aí a economia seria absurda. Beleza? Aquela economia que eu mostrei. Depois que a gente fala de estratégia de quitação, que é trocar várias dívidas que somando comprometem o orçamento daquele cliente por uma dívida mais barata, já para gerar um valor de poupança, uma economia mensal, a gente vai para planejamento de viagem. O que é um planejamento de viagem? Bom, meu cliente quer viajar R$ 7.500 todo ano, que é o 13º, mais os aportes em viagem. Nesse caso, o meu cliente ele vai viajar com o 13º, que é 5 mil, mais 3.700. O meu cliente vai viajar com 8.700, que é o meu orçamento da viagem. E aí eu consigo montar um planejamento já com câmbio de qualquer país. Eu vou colocar aqui Chile. Cadê o Chile? Chile. Aqui. Pronto. Esse é o peso chileno hoje, convertendo 0,01 real, tá? Aqui eu consigo comparar o valor de passagens aéreas, tanto em dinheiro quanto em reais. Vou colocar em dinheiro uma média para o Chile e de volta 1.600. Em milhas daria mais ou menos 70 mil milhas, mais a taxa aeroportuária, R$ 250. Então, ó, seria melhor comprar em milhas essa passagem, vender, não comprar em dinheiro. Porque em milhas, se eu vendesse o milheiro a R$ 20, daria 1.650. Então seria melhor comprar diretamente em real. A própria ferramenta ela já me diz isso. Se eu conseguisse uma passagem de ida e volta para o Chile, que daria 60 mil milhas, seria melhor comprar em milhas. Tá? Se o milheiro fosse R$ 20, eu posso alterar aqui o valor do milheiro, por exemplo. Ok? Mas é um valor médio, R$ 20 é um valor legal. E aqui eu começo a planejar a minha viagem. Ó. Custo com passagem, quanto foi? Nesse caso, seria 1.450 que eu compraria em milhas. Não seria 1.600, no exemplo que eu dei, que é um exemplo real que eu vi até para uma cliente minha. Foi 70 mil milhas. Vi recentemente para uma cliente minha
Aí o preço aqui, ó, seria R$ 1.600 que compraria em dinheiro. Iria usar a moeda local? Não, eu iria comprar em real. Tá? Aí o que entraria mais? Custo com hospedagem. Hospedagem eu contrataria antes, não usaria moeda local. Se fosse uma viagem de 7 dias, a diária fosse R$ 250, então daria 1.700 de hotel, por exemplo. Aí teria outro gasto também, alimentação. Aí alimentação, no hotel estaria incluso café? Estaria. Então eu só teria que me preocupar com almoço e janta. Almoço e janta eu iria ter um almoço e janta, 2 refeições. Em média, por refeição eu poderia gastar, sei lá, 5.000 pesos. Não, tá pouco. 50 mil pesos. Pronto. Aí em média daria R$ 560 por dia. E aí eu multiplicaria isso por 7, porque são 7 dias que eu passaria nessa viagem. Total de alimentação, R$ 4.000. Aí eu teria que buscar formas de economizar a alimentação. Então, buscaria alimentações ali de 35 mil pesos, por exemplo. Alimentação. E aqui, ó, eu já tenho uma sobra ainda de 2.600 para viagem, já com o básico incluído. Entretenimento. Os passeios que eu iria fazer. Eu iria cada dia fazer um passeio diferente, passeio de 15 mil pesos. Passeios. Pronto, colocaria a média. Ou poderia destrinchar cada passeio com seu respectivo valor diferente. Então eu já começo a ter um planejamento de viagens eficiente. Ainda sobraria R$ 2.000 para gastar nessa viagem, para comprar coisas, trazer presentes e tudo mais. Eu começo a montar um planejamento de viagem eficiente, já convertendo para moeda local ou não, se eu quiser fazer essa conversão, de acordo com o orçamento que meu cliente tem para a sua viagem. Então eu já começo a ter uma viagem planejada, uma viagem em que, no final do ano, com o recebimento do 13º, mais o que ele juntou de aporte mensal para viagens, mais a utilização de milhas, o meu cliente viaja até mesmo com mais que o orçamento planejado. Porque nesse orçamento planejado, a gente não incluiu o valor das milhas que ele acumularia através dos gastos no cartão de crédito. Então você está entregando mais do que o cliente deseja, que é o que eu gosto de chamar de over delivery. E o último ponto, para montagem do planejamento financeiro, depois que você faz essa flexibilização, depois que você entende sobre estratégias de quitação de dívidas, já gera uma economia para o seu cliente, ou depois que você faz um planejamento de viagens eficiente, é você começar a montar uma estratégia de aquisição de bens. Uma estratégia de aquisição auto, e aí você precisa ter todas as informações do veículo, você precisa pesquisar as informações do financiamento, carro por assinatura, quanto é que vai custar, ou quanto é que o cliente gasta em média por aplicativo no mês, e pesquisar as informações do consórcio. Você vai colocar todas essas informações e a própria ferramenta ela vai calcular para você qual é a diferença de tempo que o cliente vai ter para adquirir o bem à vista, para financiar, para comprar para ter um carro por assinatura, para fazer um consórcio com lance ou sem lance, ou para andar de Uber todo mês. E aí você vai mostrar para o seu cliente qual é a melhor opção ao cliente. Junta aqui um determinado valor e vai para o financiamento. Ou junta aqui um determinado valor para dar de lance num consórcio. Ou continua andando de Uber porque financeiramente faz mais sentido, já que o carro vai depreciar, já que tu consegue pegar esse valor e através do rendimento pagar esse valor mensal que tu anda de Uber, você consegue chegar a diferentes respostas. A mesma coisa a mesma ferramenta você pode criar para aquisição de imóvel também. O aluguel do imóvel, o valor do financiamento, o valor do imóvel na planta ou o consórcio. E aí a própria ferramenta, ela já dá a resposta para você. Se é melhor comprar um imóvel na planta, se é melhor comprar à vista, se é melhor financiar ou ir para o consórcio. Óbvio, para cada tipo de estratégia tem um pró e um contra. E é importante você escutar o seu cliente. Se o seu cliente falou que tem uma pressa maior para adquirir aquele carro, talvez o financiamento seja a melhor opção, se ele não tiver o valor para comprar à vista. Talvez alugar um carro possa fazer sentido. Mas é importante você escutar o cliente e mostrar matematicamente, através de números,
qual é a melhor opção para esse cliente. E depois que você faz todas esses cálculos, chega a todas essas respostas, não adianta você apresentar isso para o cliente, porque ele não vai conseguir extrair as melhores informações daqui. Você tem que apresentar para o cliente todas essas informações de uma forma que seja simples e didática, para que ele saiba o que ele precisa fazer mensalmente, para que ele estabeleça metas e o quanto de vantagem financeira você vai trazer para ele, tá? Para isso, tem a ferramenta de apresentação. Pode ser, você pode desenvolver a sua própria ferramenta num Canva, você pode desenvolver num PowerPoint. A gente desenvolveu a ferramenta de apresentação antes, a gente usava o PowerPoint, por quê? Porque cada planejador vinha e colocava a sua logo aqui. A ideia é que o cliente esteja em contato com a sua logo, além da logo da Sync também, que é a ferramenta, a plataforma que você utiliza. E aí você vai personalizar essa apresentação para o seu cliente, de acordo com todas essas informações que você coletou. E aqui a gente já está falando da apresentação de consultoria. Como não fazer uma apresentação de consultoria? Você não pode fazer uma apresentação de consultoria entregando um conteúdo que não é benéfico para o seu cliente, entregando um conteúdo que ele não vai conseguir extrair as melhores lições, os melhores aprendizados. Você não pode fazer uma apresentação de consultoria em que você não passe de forma simples e direta e transforme termos complexos em estratégias simples e de fácil entendimento. Então você precisa, qual é o jeito certo? Usar ilustrações, fazer uma apresentação que você cria uma linha de raciocínio, conduz esse cliente ao longo de uma jornada para que ele entenda o que precisa ser feito. Aqui na Sync a gente divide essa apresentação em duas reuniões, tá? A primeira reunião a gente vai mostrar conceitos e a segunda reunião a gente entrega o planejamento. Aqui a gente tem na primeira reunião as pautas do que vai ser visto, os diferenciais do seu cliente ter você como planejador financeiro, coloca os objetivos e alinha com ele os objetivos que foram coletados lá na primeira reunião, por nível de prioridade, e já começa a introduzir o cliente sobre cada um dos pilares da metodologia. E aqui na metodologia, assim, que a gente tem 5 pilares para a liberdade financeira do cliente. E esses 5 pilares, é importante já introduzir o que vai ser tratado em cada um desses pilares, porque depois a gente vai entrar fundo em cada um desses pilares. Na gestão financeira, a gente vai falar da base, que é da educação. Na gestão de riscos, a gente vai falar da proteção, da segurança, da gestão de ativos, do acúmulo e da expansão, da tributação e sucessão e da gestão de metas para garantir que ele conquiste os objetivos. Depois que a gente faz essa introdução, a gente vai entrar fundo em cada um desses pilares. Começando com a gestão financeira, a gente vai explicar sobre a necessidade e a importância do fluxo de caixa e que para ele poupar de forma regular e de forma constante, ele precisa se pagar em primeiro lugar sempre. Já vai revisitar o conceito do modelo 50-30-20. Dentro de gestão financeira, vai mostrar aqui, através de uma ilustração, as duas principais variáveis no mundo dos investimentos, que é o tempo e a constância. E aqui vai mostrar que não importa ele aportar mais tendo pouco tempo, e não importa ele aportar menos tendo mais tempo, o resultado final é o mesmo. O ideal é que ele siga constante, procure aumentar esse aporte com o passar do tempo. Aqui a gente já vai introduzir sobre como aumentar os benefícios no dia a dia e reduzir alguns gastos, como, por exemplo, tarifas de conta, benefícios de cartão de crédito, e já introduzir ele sobre o mundo das milhas. A gente vai falar sobre gestão de riscos, que é o segundo pilar, e introduzir sobre os 3 tipos de proteção: proteção pessoal, patrimonial e profissional. Proteção pessoal a gente vai dividir em vida, acidentes e saúde, proteção patrimonial em bens e profissional em responsabilidade civil. Na gestão de ativos, que é o terceiro pilar, a gente vai introduzir sobre os investimentos, conceito de prazos, conceitos de mercado, conceitos básicos, que é a tríade dos investimentos. Você vai falar sobre tabela de tributação, como é que funciona a tributação dos investimentos comuns. Em longo prazo, a gente vai falar de aposentadoria, qual é a diferença dos investimentos comuns para a previdência privada. Já mostrar as vantagens da previdência privada para o cliente e dentro de gestão de ativos.
já vai pincelar também sobre as diferentes estratégias gerais de aquisição, tá? O objetivo de tudo isso, dessa primeira reunião, é passar os conceitos, o que vale a pena, o que não vale de cada uma das estratégias de aquisições, falar sobre planejamento sucessório e fazer um overview. O objetivo da primeira reunião é entregar todo o conhecimento técnico. É uma reunião mais maçante, mas é fundamental para que o cliente entenda os conceitos por trás do planejamento financeiro. E a segunda reunião, aí de fato a gente vai entrar na parte avançada de cada um dos pilares, trazer os conceitos que foram aplicados na montagem de consultoria, extrair os insights necessários. Na parte de gestão de risco, tem a parte de segurança, né, que a gente vai falar quais são as coberturas necessárias do cliente para ele ter um seguro, por exemplo. Se para aquele cliente é necessário uma cobertura de vida ou somente uma cobertura de acidentes, vai suprir o que ele precisa hoje. Quais são as coberturas, como foi feito esse cálculo, que é essa parte aqui de gestão de riscos do cliente. E aí você pega todas essas informações e começa a imputar dentro da apresentação para ficar de forma simples e didática. Já a gestão de ativos, começando pelo curto prazo, que é a reserva de emergência, vai dividir em reserva mínima, reserva média e reserva ideal, que o cliente nesse cenário já vai começar com a reserva de emergência montada na reserva ideal. Tem a gestão de ativos, as 3 formas diferentes que a gente tem de administrar os investimentos, através de uma carteira administrada, através de um gerente de banco e através de um assessor. Tem a projeção de acúmulo de médio prazo, e aqui, ó, caso o cliente aporte R$ 500 por mês, a gente tem, de acordo com diferentes perfis, a projeção que o cliente vai ter de acúmulo de capital nos próximos 5 anos. Já vai trazer essa projeção e trabalhar essa projeção, mostrar para o cliente a importância dele se desafiar e poupar de fato a mais. Para o longo prazo, já tem a projeção de acúmulo da Previdência, que é aquela projeção que foi feita com os aportes de R$ 200, sempre evidenciando que o cliente tem que começar a pensar em aportar mais na linha do tempo por causa do juro real, que vai ser um juros descontando a inflação, vai ser de fato o poder de compra que ele vai ter. Depois disso, a gente vai para a aquisição de bens, a estratégia personalizada para a aquisição do imóvel que ele deseja, ou para a aquisição do automóvel que ele deseja, a estratégia de planejamento tributário, de planejamento sucessório, também personalizada, vai colocar aqui, vai extrair da ferramenta e colocar aqui. Revisitar os conceitos de tributação, né, a tabela de tributação, e chegar no planejamento financeiro, que é o compilado de todas essas informações, dividindo em curto prazo, reserva, médio prazo, objetivos, viagens, objetivos futuros, e longo prazo, que é o quanto ele vai ter de acúmulo na Previdência, já trabalhando uma linha de segurança, que é a cobertura que ele vai ter através do seguro, que saindo de hoje até o momento da independência financeira dele, ele vai conquistar todos os objetivos e que esse planejamento foi levado em consideração segurança, flexibilidade e rentabilidade, o montante necessário para a conquista dos objetivos que ele desejou, que ele colocou como meta, e que isso tudo cabe no orçamento desse cliente. Como é que vai caber no orçamento? Aí é importante flexibilizar, mostrar para ele o que ele vai precisar fazer mensalmente e como ele vai dividir o valor de poupança mensal. Se ele vai poupar R$ 1.000 por mês, ele vai dividir em 300 para viagem, que é o prêmio mensal. Ele vai dividir 500 para investimentos e 200 para previdência. A reserva já vai estar montada e aqui você vai preencher as informações de quanto ele vai ter no final do prazo desejado. Ah, Marcos, meu cliente poupou mais que R$ 1.000 por mês, poupou R$ 2.000. O que é que eu faço? Tem duas formas de você trabalhar nesse caso. Se ele poupou R$ 1.000 a mais, ele pode pegar esses R$ 1.000 a mais e colocar no objetivo principal dele. Se o objetivo principal dele for viagens, coloca R$ 1.000 a mais na viagem. Isso até é um ponto para motivar ele para poupar mais do que esses 1.000. Ou, no caso, flexibilizar de acordo com o percentual equivalente ao valor de poupança. Se R$ 300
ele joga para viagens, 30% ele está destinando para viagem. Então, dos R$1.000 que ele poupou a mais, ele vai pegar mais 300 e vai jogar para viagens. 500, que é 50%, ele vai pegar e vai jogar R$500 para carteira de investimentos e 20%, que é R$200, e vai jogar mais na Previdência. Ou ele trabalha com percentual, seja poupar R$1.000 a mais, R$500 a mais, R$200 a mais, ou ele trabalha com priorização de objetivo. Depois que você alinhou todos esses pontos com o cliente, faz um plano de ação, que é um macro processo, ele investindo R$1.000 por mês, salientando sempre a importância dele se desafiar e tentar poupar a mais, tá? Sabendo que 1.000 já é o desafio, e fazer um overview, compilar todas as informações por escrito do que o seu cliente vai atingir na linha do tempo, dividido em curto, médio e longo prazo e flexibilizando o valor de economia mensal. Depois disso, você entrega o planejamento financeiro do seu cliente. Já está feito, entregue de forma mastigada para ele. Qual é o próximo passo? É o acompanhamento financeiro, que você vai iniciar de acordo com a periodicidade, conforme a necessidade do cliente. Tá? Pontos importantes sobre a apresentação de consultoria. Ponto fundamental é você compilar todas essas informações e transformar a complexidade da montagem de consultoria, a complexidade de todas essas informações que você alinhou com o mercado, alinhou com a realidade financeira do cliente e usou ferramentas para montar, transformar uma apresentação didática e de fácil entendimento. Então você precisa transformar a complexidade em algo eficiente, algo didático e dinâmico para o cliente, tá? Outro ponto importante, vocês observaram que tanto para a primeira reunião quanto para a segunda, eu usei gráficos, usei ilustrações, porque fica muito mais fácil a absorção, o entendimento do que precisa ser feito. Porque se o cliente não entender, vai chegar um momento em que a bolha vai estourar e o planejamento que você fez vai ser deixado de lado, beleza? E depois que a gente entrega essa reunião de consultoria, a gente vai para o acompanhamento financeiro. Como não fazer um acompanhamento financeiro? Bom, o acompanhamento financeiro ele é muito importante. Por quê? Primeiro ponto, a realidade financeira do seu cliente não é estática, ela é dinâmica. E o mercado financeiro, ele não é estático, ele é dinâmico. Então a consultoria, o planejamento financeiro que você montou, não vai ser suficiente para que seu cliente conquiste na linha do tempo. Talvez seja um norte, mas não vai ser suficiente, porque o mercado muda, a economia muda, a vida financeira do seu cliente muda, os objetivos financeiros do seu cliente também mudam. Então é imprescindível que ele tenha um acompanhamento profissional. É muito importante esse acompanhamento. Por quê? Vai fazer com que você equilibre a dinamicidade do mercado com a dinamicidade da vida financeira desse cliente e mantenha os dois sempre alinhados. Você equilibra essa balança. Então aqui a gente desenvolveu na Sync um modelo, uma metodologia de acompanhamento financeiro. Do que você precisa fazer antes do primeiro acompanhamento, do que você precisa ter certeza que seu cliente tenha de produto ali na primeira reunião e como é que vai funcionar o padrão de reunião na metodologia, no modelo que a gente recomenda que você faça. E sempre agregar um novo conhecimento. Bom, vamos lá. Aqui a gente tem algumas dicas também, mas a gente revolucionou o modelo como eram feitos os acompanhamentos financeiros. Como não fazer um acompanhamento financeiro? Bom, primeiro ponto. Antes, os acompanhamentos financeiros eram feitos somente vendo o fluxo de caixa do cliente e vendo se ele tem produto ou não. Ou seja, vendo se ele fechou seguro, plano de saúde, se ele já tem uma carteira de investimentos e a previdência. E, no mais, ali um consórcio ou um financiamento. Se o cliente já tem, beleza, vai ver só o fluxo de caixa. Vê como é chato todo mês entrar numa reunião com um planejador financeiro só para ver fluxo de caixa. Porra, é chato, é desgastante, é tedioso. Por isso chega um momento que os clientes começam a adiar reuniões, a faltar reuniões. Fica algo cansativo, algo chato mesmo. A gente revolucionou e como é a forma ideal, qual é o jeito certo de se fazer o acompanhamento financeiro. Bom,
Você tem que gerar uma relação de proximidade com o seu cliente. Por quê? Porque fica muito mais fluida a reunião. Às vezes a reunião pode durar 1 hora, 1 hora e meia de acompanhamento, faz com que essa hora, 1 hora, 1 hora e meia passe num piscar de olhos. E por quê? Porque você tem um contato muito mais próximo com o seu cliente. Você dá uma abertura para ele de, quando ele vê uma postagem no Instagram, ele manda para você, ou você manda uma postagem no Instagram para ele, que é o que acontece muito com os meus clientes. Chegam várias postagens para mim, alguns eu já estou no close friends de alguns clientes meus. Então sempre mantendo o lado profissional da parada, mas sempre gerar uma relação de proximidade. Outro ponto que é importante, vender produtos de acordo com a necessidade do cliente. É na reunião de acompanhamento, através desse relacionamento que você vai gerar, que você vai conseguir vender produtos de acordo com o que ele precisa, não com o que você quer. Por quê? Coisa que era feita antigamente era que planejadores financeiros vendiam produtos sem que o cliente precisasse, só para ganhar comissão. No nosso modelo de acompanhamento, não. Caso o cliente precise de um seguro, a gente vai ver quais são as coberturas necessárias, vai mostrar para ele e vai trazer cotações que estejam alinhadas com o que ele precisa. Tá? Plano de saúde, mesma coisa. Carteira de investimento, previdência, mesma coisa. A gente vai alinhar com o que o cliente necessita. Não vamos olhar para o nosso bolso, vamos olhar para o que é melhor para o cliente. Tá? E aí, através do acompanhamento, ele vai servir para a gente monitorar a evolução do cliente ao longo dessa jornada. Um exemplo que eu gosto de dar é o exemplo do fluxo de caixa. Aqui, ó, um fluxo de caixa. Aqui. Ele vai servir para a gente conseguir, através das reuniões, conseguir ver a evolução no ano daquele cliente, tanto da reserva quanto ele vai acumular ao longo dos meses para viagens, objetivos financeiros e a evolução anual financeira desse cliente. Então a gente vai acompanhar o fluxo mensal, vai acompanhar o fluxo anual, vai enxergar se ele está dentro do modelo 50-30-20 ou se ele está no modelo ótimo já. E a gente vai conseguir mensurar a evolução desse cliente na linha do tempo, mostrando para o cliente que as reuniões, o planejamento, a educação financeira está tirando ele da inércia e levando para a conquista dos objetivos. E o ponto fundamental que a gente revolucionou foi isso aqui. Hoje a gente desenvolveu mais de 30 materiais de acompanhamento financeiro. Hoje a gente desenvolveu mais de 30 temas diferentes para agregar um novo conhecimento na vida financeira do seu cliente. Então, se você quiser falar sobre milhas aéreas, a gente tem um material para você apresentar para o seu cliente e explicar para ele tudo sobre milhas aéreas, para que ele saia dessa reunião sendo um expert em milhas, para que ele já utilize essas milhas de forma inteligente no planejamento da viagem dele. Então sempre, e não só milhas, planejamento de metas, planejamento de viagens, renda fixa, renda variável, tributação, blindagem patrimonial, aquisição de bens. Mais de 30 temas para você sempre agregar um novo conhecimento na vida financeira do seu cliente, sempre que possível. Óbvio, vão ter reuniões que você não vai conseguir levar tema? Vão, porque o cliente vai ter uma necessidade específica. Mas sempre que possível, agregar. Por quê? Isso tira aquele tom chato, monótono. E a gente começa a trazer uma dinâmica mais interessante. Agregar conhecimento, agrega valor ao seu trabalho. E se agrega valor ao seu trabalho, faz com que você se torne um profissional diferenciado no mercado. Tá? Então é muito importante você abordar esses diferentes temas. Então vamos lá. Hoje a gente falou sobre como montar uma consultoria de forma eficiente. A gente dividiu em flexibilizar o valor de poupança, estratégia para quitação de dívidas, planejamento de viagens e diferentes estratégias, como comparar essas diferentes estratégias quando a gente fala de aquisição de bens. A gente falou sobre a apresentação de consultoria, como compilar todas as informações necessárias e mastigar essas informações de uma forma simples para que a gente deixe a apresentação de uma forma didática e de fácil entendimento para o cliente.
A gente falou sobre acompanhamento financeiro, o porquê é importante esse acompanhamento para que você retenha o seu cliente, para que você gere uma relação, uma conexão com ele, fazendo com que as reuniões sejam muito mais interessantes, sempre que possível agregando um novo conhecimento e monitorando a evolução desse cliente na linha do tempo e sempre ressaltando a importância de oferecer produtos conforme a necessidade do cliente. Produtos esses que vão proteger ele financeiramente ou escalar o seu capital. Ou fazer com que ele adquira o bem desejado de forma muito mais econômica. Tá? Você pode montar suas próprias ferramentas ou você pode utilizar essas planilhas, essas ferramentas que a gente desenvolveu. Lembrando, hoje a gente não utiliza mais essas ferramentas porque a gente tem a nossa própria plataforma. A gente utiliza uma base tecnológica muito mais eficaz do que essas que eu trouxe para vocês hoje. Tá? Então, se você tem interesse, dá uma olhada lá no nosso site também. Então, eu te mostrei como você se tornar um planejador financeiro e entregar qualidade no seu atendimento para o seu cliente de forma prática. O que você precisa fazer quando você fecha o seu primeiro cliente. Qualquer dúvida que você tiver, você pode deixar nos comentários aqui abaixo. Mas eu vou pedir, por favor, para você, se eu trouxe esse conteúdo prático, curta esse vídeo, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho e compartilha com aquele outro planejador, amigo seu, que precisa ver esse vídeo na prática de como montar um planejamento financeiro eficiente e entregar qualidade nos atendimentos. Te espero no próximo vídeo.